18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você, querido ouvinte, ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. E a gente, é claro, já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E, cara, além do ouvinte, sempre é bom lembrar aí, a sua participação é importante pra gente aqui no programa. Acione o nosso WhatsApp 994887592. Participa do programa com a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Você concorda, você não concorda? Manda um áudio pra gente, vale também a sua mensagem de texto para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no arroba 18 horas news. Então tá, 994887592. Valendo a sua participação. 18 horas. Direto pro trânsito, hein, Karime Leão? Vamos falar com o André aí, né? Exatamente. Boa noite, André. Como é que tá a movimentação nas ruas de Manaus? Acho que deve estar muito tranquilo. Todo mundo está em Parintins, é isso mesmo? Boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente tem informações do trânsito na Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro. Segue aí tranquilo, né? Sem muitos veículos pela via. E a gente acredita também que essa movimentação é porque hoje é ponto facultativo aqui pelo local. Então as vias aqui da capital amazonense estão mais tranquilas, comparada aí aos outros dias, aos outros finais de semana, às outras sexta-feiras, que a gente traz informações sobre trânsito. Aqui tá mais tranquilo o trânsito, fluxos de veículos hoje aqui pela capital amazonense. Mas claro, a gente segue aqui atento, qualquer ocorrência, qualquer situação no trânsito, a gente tá atento nas ruas de Manaus para trazer mais informações. Karime, Carlão. Tá ótimo, André Meirelles. E lembrando que o governo do estado do Amazonas decretou ponto facultativo nessa sexta-feira, e aí realmente deve ter contribuído e muito. A galera partiu Parintins, com certeza, né, Carlão? Sim, 6:05, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Começa hoje, às 8 da noite, o 50º Festival de Parintins. 58º Festival de Parintins. Isso, Carlão. Vamos acompanhar a movimentação dos torcedores aqui em Manaus, direto do Largo de São Sebastião. Freocurus emite novo alerta sobre alta incidência de síndrome respiratória aguda grave no Amazonas. Defesa Civil do Amazonas alerta que trechos da cidade de Parintins estão sob risco de desabamento. Agora 6:06, você no melhor mês do Brasil. Estamos juntos mais uma vez em 100,7, conferindo, hein? A partir de agora os destaques do dia. Os destaques desta sexta-feira, 27 de junho de 2025, está no ar só pra você, hein? Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Hoje é o grande dia, hein, Karime? Chegou aí o grande dia. Passa rápido, hein, Karime? Oi, Nós estamos aí já, né, no final do mês de junho. E a grande disputa entre Caprichoso e o contrário garantido, azul e vermelho, estão aí, né, começando hoje o embate. A ilha vai balançar com as toadas do Bumbódromo e a torcida das galeras. É muita emoção, Carlão, muita festa, muita torcida. E vão ser 3 noites de disputa acirrada entre a nação azulada e a vermelha. Criada em 1965 com o objetivo de arrecadar fundos para a catedral, e com o passar dos anos, esse evento aí, essa briga, essa disputa entre os bois, virou essa grande festa de arte, tradição e de cultura, o maior evento folclórico a céu aberto do mundo. Verdade, Karime. Olha só que interessante, uma pesquisa feita pelo Instituto Action revelou que em Manaus 37% das pessoas não tem preferência por nenhum boi. A mesma pesquisa revela também que a maioria torce pelo garantido. Olha aí, pesquisa, Carlão. 29,9%. É povão, meu amor. Bom, vai lá, já para o Caprichoso esse índice é um pouco menor.
26,5, tá? A pesquisa aí, na mesma pesquisa feita aqui em Manaus, revelou que o Garantido atrai mais torcedoras, Carlão, as mulheres. Boa. Elas representam 34,2%. Já as torcedoras do Caprichoso, representam 27% das entrevistadas. E entre os homens, há empate técnico. 25,1% disseram torcer pelo Bumbá vermelho e branco e 25,9% pelo boi azul e branco. Meu fato é que as torcidas fazem barulho sim, são um espetáculo à parte. Que espetáculo, é belíssima a participação da torcida no Festival Folclórico de Parintins, seja na arena ou nas ruas da cidade. Realmente acontece, o pessoal realmente se empolga. Esse ano o Caprichoso defende o tema É Tempo de Retomada e aborda a resistência dos povos da floresta e a ancestralidade amazônica. O Boi Azul busca o tetracampeonato inédito, inclusive, hein, Karine? Já o Garantido entra na arena com o tema Boi do Povo, Boi do Povão e busca conquistar seu 33º título. As 3 noites de apresentação do Garantido vão ser subdivididas em subtemas. Somos os povos da floresta, terra brasileira e boi do Brasil, exaltando a origem popular do boi, a diversidade cultural da Amazônia e a resistência do povo. Esse ano o Boi Garantido, Karime, abre a apresentação hoje, em sexta-feira, e encerra o festival no domingo, dia 19. No sábado, o Caprichoso abre as apresentações no Bubódromo e o Garantido encerra as apresentações. E vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles, ele que está no Largo de São Sebastião, acompanhando o movimento de quem não viajou para Parintins e vai acompanhar todos os dias o festival lá na praça, lá no Largo, com o telão que foi montado por lá, tem banheiros químicos e tudo mais. Boa noite, André. Então, Garantido abre a noite hoje a partir das 8 horas. Conte, quem está em Manaus vai acompanhar tudo, vai poder ver tudo aí na Praça de São Sebastião, não é isso? Mix. Exatamente, Karime, Carlão, boa noite pra vocês mais uma vez, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7 Mix FM Manaus. A gente já tá aqui no Largo de São Sebastião, no centro, na zona sul da capital, onde fica o Teatro Amazonas. Por aqui, o movimento segue, já um movimento bastante, intenso aqui pelo local, e já aqui permaneceu montado, Ontem a gente esteve por aqui para fazer aí a apresentação da Festa dos Visitantes, que fica também aqui no Largo de São Sebastião. Nesse mesmo local continua por aqui o telão, tem o som e também aproximadamente 200 cadeiras que estão sendo colocadas nesse momento para daqui a pouco, a partir das 7h30 as pessoas já poderem entrar aqui no local, se acomodar em uma dessas cadeiras, se você quiser então ficar sentadinho assistindo, a partir das 7h30 já vai ser liberada as cadeiras para que você possa assistir o festival, o primeiro dia, que começa a partir das 8 da noite. E por aqui, claro, a movimentação do comércio não para, são muitos comerciantes por aqui, um deles é a Sandra Maria, que é vendedora. Tá vendendo o que aí, dona Sandra? Eu vendo água e refrigerante e bombons. Legal. Olha só, hoje é um dia especial, Parece uma oportunidade aqui que vai movimentar aqui o local. O que a senhora acha? Vai movimentar o local? Vai ser melhor ainda as vendas? Com certeza, vai movimentar bastante e as vendas vão ficar boas mesmo. Bastante venda. Tá um calorzão aqui, então quer dizer que as pessoas vão pular aqui, vão torcer. E vão beber bastante água, refrigerante e bombom. Ó, que maravilha. Quem tiver com sede, então, pode vir aqui na banca da dona Sandra. Tá vendendo água aqui, tem refrigerante, Coca-Cola. Com certeza, pode vir que estamos aqui. Então a senhora acredita que vai ajudar ainda a movimentação aqui no comércio para que a senhora possa vender um pouco mais? Sim, com certeza. Agora me diz uma coisa, a senhora está aceitando só Pix? Eu vi aqui o QR Code no Pix, a senhora não está aceitando dinheiro, não? Aceito sim, o que vier eu aceito, está sendo bem aceito. Então tá. Então, Pix, qualquer coisa, só não aceita fiado. Mas aí, a senhora é o quê? Garantido, caprichoso? Sou garanchosa. O que é uma pessoa garanchosa? Torce pelos dois, tanto garantido como caprichoso. Então, pra senhora, tanto faz. Quem ganhar... Ganhou. Pra mim tá ótimo.
Então, quando estiver tocando aqui, garantida, a senhora caprichoso também. Com certeza. Então tá bom, muito obrigado, dona Sandra, muito simpática, inclusive, tá com sede, vem aqui na dona Sandra que ela tá aqui, né, só esperando pra você, então, dar aqui, tomar essa água, esse refrigerante, Coca-Cola, que eu sei que o Carlão aí gosta de uma Coca-Cola, né, Carlão? Você gosta aí de uma Coca-Cola, né? A Karime já é mais aquela da água, né? A gente tem mais empreendedores por aqui. Qual o seu nome? Ariel. E aí, Ariel, o que você acha? Que isso aqui é uma oportunidade para vender mais? Sim, vai ser uma ótima oportunidade, até porque vai ficar bem movimentado. Você vende o que aqui? Eu vendo essa batatinha chips. Olha, parece bom essa batatinha. Eu acho que eu vou levar aí lá no estúdio pra Karime, pro Carlão. Eu quero. Sexta-feira passada, como é que tava o movimento comparado com hoje aqui? Hoje está bem mais movimentado do que sexta passada. E eu acredito que por conta do evento, né, vai ficar bem mais movimentado. Agora me fala, você é garantido, caprichoso, eu torço pros dois? Eu gosto mais do caprichoso. Mais do caprichoso? Sim. Mais azul? Isso, mais. Você acredita que hoje vai ganhar? Acredito que sim. Você acredita que nesse ano vai ganhar? Eu espero que sim. Então tá bom, muito obrigado pela sua participação. Então é isso, falando mais uma vez para você que nos acompanha, tá sintonizando agora aqui na Rádio Mix 100.7 no programa 18 horas, daqui a pouco a partir de 7h30 da noite, se você não tem aonde assistir, você pode assistir totalmente gratuito aqui no Largo de São Sebastião. Para quem não sabe, o Largo de São Sebastião é aquele espaço que fica aqui no Teatro Amazonas, no centro, na zona sul de Manaus, e por aqui você pode aproveitar uma das quase 200 cadeiras que tem aqui no local, que foi essas cadeiras que foram montadas aqui numa estrutura onde tem um pequeno palco, tem um telão, tem um som para que você possa torcer. Lembrando que aqui tanto garantido quanto caprichoso, né, pode se acomodar em uma dessas cadeiras aqui no Largo de São Sebastião para que você possa nesse momento torcer pro garantido ou caprichoso. A senhora torce pro garantido, caprichoso? Nenhum. Poxa, mas então a senhora é como é que Garanchoso. Garanchosa, tanto faz pros dois. Isso. Faz, veio só acompanhar aqui. Então tá bom, muito obrigado. Nós vamos falar aqui com mais uma pessoa que está só vendendo aqui. Qual é o seu nome e sobrenome? Nete Trindade. Dona Nete Trindade, a senhora vende o que aqui? Água e refrigerante. Água e refrigerante. Então a senhora acredita que montaram aqui então o palco, montaram aqui a estrutura todinha, a senhora acredita que isso pode ajudar ainda mais o movimento? Com certeza, sim, muito. Diferente da semana passada, tá mais movimentado hoje? Hoje tá. A senhora aceita? E vai terminar domingo, né? Mas é muito bom, viu? A senhora vai estar os 3 dias aqui, hoje, sábado e domingo? Sim. Só esperando aí A venda. Vender, né? Tá certo. Agora me diz uma coisa, a senhora torce pro garantido, pro caprichoso, tanto faz? Vermelho. Olha aí, ó, tá de vermelho. Agora que eu vim reparar que ela tá com... A blusa, porque a blusa é daqui, né? Tem que usar essa. Senão eu tava vermelho e branco. Tá, só para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento entender, essa blusa tá aqui do governo do estado permissionário. Então, só quem tá com essa blusa que tem autorização para vender aqui. A senhora tá com essa blusa, tá toda direitinho aqui, permitindo então que a senhora possa vender, é isso? Sim, com certeza. Só pode assim. Por isso que eu não tô de branco. Senão eu estaria. Então, Dona Nete tá toda regularizada e você que vai vir aqui pro Lago de São Sebastião pular, tá quente aqui hoje, né? Ah, muito quente, mas é bom, Manaus é isso. Aí quando sentir aquele calor, começar a suar, banca da Dona Nete, que tem refrigerante e água. Vai bombar. Tá a senhora ótimo. aceita só Pix aqui? Pix, cartão, dinheiro. Muito obrigado, Dona Nete, muito simpática, inclusive. Então é isso, Karime e Carlão, a gente vai continuar aqui acompanhando essa movimentação. Lembrando que quem não tem onde assistir, pode assistir aqui no Largo de São Sebastião a partir das 7h30 da noite. Já pode se acomodar nas cadeiras para essa transmissão do primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins, que abre aí com boi garantido e começa a partir das 8 da noite. Volto com vocês. Muito obrigada, André Melo.
Meireles, promete a noite aí no Largo, né, Carlão? Vai ser bacana lá, em 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A gente segue falando de Parintins, mas agora sobre um alerta inclusive importante. Atenção, trechos da cidade estão sob risco de desabamento justamente nos dias do festival, quando o município recebe aí milhares de visitantes, Carminha. Carlão, e o alerta da Defesa Civil do Estado do Amazonas, que em ação para evitar tragédias, tá? E mais segundo o Estado, a colaboração da população é essencial. E quem explica esse assunto pra gente é a repórter Odiné Araújo. Então, Odiné, é preocupante essa situação, né? Até porque esse ano o festival novamente deve bater recorde de público. Sim, muito preocupante. E a descoberta veio durante vistoria essa semana feita pela Defesa Civil do Amazonas, que está no município e já realizou inspeção minuciosa em diversas áreas de Parintins. Os técnicos identificaram erosões em alguns trechos, pontos com risco real de deslizamento e encostas instáveis. E isso tudo bem no meio do Festival de Parintins. Essas áreas foram sinalizadas com placas e a ordem é clara: evitar circular em locais com placas de perigo. A vistoria aconteceu na quarta-feira e teve como foco áreas com encostas frágeis que podem ceder com a movimentação intensa durante o festival. Na orla da rua Armando Prado, por exemplo, lá no bairro São Benedito, a margem do rio está cedendo. Já no centro, na rua Caetano Prestes, o solo apresenta desgaste preocupante causado pela força das águas, dos ventos e também por ações humanas. O coordenador da Operação Parintins da Defesa Civil do Amazonas, Major Sampaio, ressalta que, por segurança, as placas de advertência foram instaladas para evitar o trânsito de pedestres nesses trechos comprometidos. As placas de sinalização de área de risco, instaladas pela Defesa Civil Amazonas e pela Defesa Civil Municipal, na orla da cidade de Parintins, nas ruas Caetano Prestes, Centro, e Armando Prado, no bairro de São Benedito, com recomendações para evitar a atracação de embarcações, a aglomeração e permanência de pessoas no local, além do trânsito e estacionamento de veículos na área, em especial os de transporte de carga. São fundamentais para a prevenção de desastres e a proteção da população. Elas informam, alertam e orientam moradores e visitantes sobre perigos existentes nas regiões. Os perigos são de risco de deslizamento, queda de barreiras, entre outros. O coordenador da equipe da Defesa Civil do Amazonas em Parintins, Major Sampaio, reforça que a colaboração dos moradores e dos visitantes é fundamental para garantir um festival seguro. Fique atento às placas de sinalização nas áreas de risco. Leia, respeite e siga as instruções. Recomendamos também o cadastramento das pessoas no sistema de alerta da Defesa Civil, enviando um SMS para o número 40199 ou pelo WhatsApp no número 61 20 34 46 11, informando o CEP de sua residência. A partir desse cadastro, sempre que houver a possibilidade de ocorrência de desastres, o usuário receberá um sinal de alerta em seu celular. A equipe da Defesa Civil permanece nas zonas suscetíveis a deslizamentos que podem ser agravados pelo grande fluxo de pessoas durante o Festival Folclórico, que começa hoje e termina no domingo, dia 29. No ano passado, mais de 120 mil visitantes prestigiaram a festa. Esse ano, o número deve ser ainda maior. Volto com vocês. Legal, Odiné Araújo, agora 6h20. 18 horas. Você no melhor mix do Brasil, participe conosco aí do programa 18 horas. O nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 994887592. Participe e confira também as nossas redes sociais. Vá lá, @18horas news. Mix. Política. Seguimos para a política, Bora. Carlão. Kennethson Paes já está aqui com a gente. Boa noite, Kenneth. Então, já que o assunto é Parintins, vamos seguir com Parintins. Estamos sabendo que Omar Aziz e a Maria do Carmo, que são pré-candidatos declarados ao governo do estado do Amazonas, não vão estar no festival. E qual o motivo dessa ausência, justo no momento em que a gente sabe, Manaus, o Amazonas inteiro se concentra ali e politicamente sempre foi um lugar muito importante para fazer alianças, para
para tirar fotos dos lados dos afetos, dos aliados, enfim. Conta pra gente, será que só uma estratégia? Então, Karime e Carlão, muito boa noite para vocês, para todos que nos acompanham aqui no 18 Horas da Mix. Parece ser uma estratégia, né? Mas pelo que os dois mencionaram, não parece assim, não foi tipo uma estratégia que eles chegaram a declarar. Eles só disseram que não tinham mesmo a intenção de vir. E são dois nomes pesados, né? O Omar Aziz, ele estava lá no município de Parintins, né, na semana passada, no final de semana passado, até chegou a fazer entrega e também falar sobre a ampliação do porto de Parintins, que vai passar de 150 para 350 metros e também vai atender as grandes embarcações e também os cruzeiros lá em Parintins. Mas enfim, a Maria do Carmo, ela chegou a dizer também que ela não iria agora nesse final de semana para Parintins, só que a gente sabe que é um palco muito grandioso, onde os políticos ficam bastante reunidos e apesar do boi bumbá rolar solto lá na arena, nos bastidores ali nas coxias, rola muita coisa, né? Aí é que se costuram as alianças. Exatamente. Né? Então tem muito jogo que acontece nos bastidores políticos e foi exatamente isso que aconteceu, né? Os dois, que são os principais nomes, eles decidiram que não vão a Parintins, né? Hoje é o primeiro dia, então já deveriam estar lá caso tivessem tomado essa atitude. O próprio senador Omar Aziz, ele falou ali que apesar de não ir, ele também prestigia muito o evento. Ele também fez uma publicação a respeito sobre, na época que ele era governador do estado, que ele fez ali a reforma do Bombódromo e também do Liceu de Artes. A Maria do Carmo, ela disse que tinha uma agenda agora para esse final de semana, mas também destacou ali a valorização cultural e também disse que é sócia benemérita do Garantido e também guarda memórias das festas ali, dos tempos de festas. Então, e teve uma outra pessoa também que decidiu não ir para Parintins. Eu queria que vocês chutassem, sabe quem é? Eduardo Braga? Não, Eduardo Braga tá com a família, inclusive. Tá com a família. Não. Tá com a família. Já tá lá, já? Já tá lá com a família. E quem não decidiu ir foi o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Não foi. Ele não foi para Parintins justamente para evitar qualquer tipo de especulação a respeito sobre os planos dele para 2026. Sim. E isso, tá vendo como uma até coisa ligada? Realmente né? Não precisa dele mesmo, assim, no sentido político da questão da coisa. Então, agora, se ele fosse, muita coisa poderia rolar, muita conversa poderia rolar, Carlão. Conversas favoráveis e também desfavoráveis, né? Com certeza. Realmente, então, enfim, agora lembrando que antes da eleição ainda tem outro boi, né? Ainda tem mais um ainda, né? Então, vem muita coisa pela frente aí, Carlão. Vem muita coisa. No próximo, eu acho que eles vão participar. Só que assim, quando... Você lembra daquele ditado popular, Carlão? Quem não marca presença, abre concorrência? Sim, é verdade. E aí, nesse bastidor da política ali, de muitas articulações, quando não aparece ninguém ali, né? Os três principais nomes que são muito especulados para o governo do estado do Amazonas. O que acontece é que abre concorrência para os outros, né? Os demais que estão por lá. Por exemplo, pelo que a gente consegue já visualizar, acompanhando pelas redes sociais, quem tem se privilegiado, tem sido beneficiado com essa decisão, sem dúvidas, é o atual governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Ele que já chegou à ilha ali cercado de aliados, inclusive da Câmara Municipal, Câmara Federal, da Assembleia Legislativa e até a presidente do Tribunal de Contas do Estado, a Yara Lins, ela também estava por lá. Ou seja, tem feito muito trabalho ali nos bastidores. Só que lá de Brasília também teve nomes confirmados. Ali a presidência da Câmara, o Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Eles já confirmaram presença e já devem estar por lá também. E aí nesse festival a gente sabe que cada movimento, assim como na dança, assim como nas apresentações, cada movimento ele soa bastante e até quem não está lá na arena, não está lá em Parintins, Carlão, também faz parte da toada. É verdade, eles devem ter uma boa razão para não ir, né? Tudo é estratégia, né, Carlão? Nada é à toa. Eu volto a dizer, ainda tem mais um boi aí antes do processo, então ainda dá para... O boi do ano que vem que vai ser um cenário importantíssimo e vai ferver, né, Carlão? E quem olha só, o defensor público Carlos Almeida, né, que nós conhecemos bem, é um nome até conhecido, razoavelmente conhecido no estado de um modo geral, que já foi inclusive vice, né, do atual governador, tem movimentado muito as redes sociais e com as eleições
chegando aí, quem dá para começar a perceber que ele está enviando sinais com pretensões para algum cargo político em 2023? Será se ele realmente tem intenção de voltar ao jogo político? E se tem essa intenção que você deve ter observado, ele quer o quê no caso? Então, Carlão, essa aqui é a pergunta de milhões, né, Carlão? Sobre saber qual a intenção em que uma pessoa que é uma pessoa política, ela já vai declarar uma intenção do que ela pretende concorrer. De fato, existe vários outros pontos que devem ser levantados ainda, né, em relação ao partido, o que o partido acredita, quais são as pretensões individuais. Então, eu acredito que existem muitos outros pontos ainda para poderem ser levantados, para poder, é claro, Carlos Almeida, ele tomar uma decisão dessas e via público conversar. A gente até chegou a entrar em contato com ele hoje, a gente trocou uma conversa bem amistosa a respeito sobre isso, mas nada foi revelado pra gente nesse momento. Mas o fato é que em entrevista recente agora à imprensa, ele chegou a começar a mostrar sinalizações que sim, que ele está aberto, mas que vai receber do próprio público, da população, e vai entender o que for acontecendo durante esse período até chegar às eleições, ouvir a demanda da população, e se ele considerar que aquela demanda, ela ali clama por uma representação, com certeza ele vai vir. Só que em relação a isso, ele já declarou: vice eu não sou mais, sim, nem por decreto. Então, olha aí, ó, a gente sabe que o Carlos Almeida, ele está agora na Defensoria Pública do Estado, ele tem o seu trabalho, ele tem feito um trabalho muito intenso através das redes sociais, ele está afastado da política desde 2020, e ele afirma que ele só voltaria a disputar uma eleição se houver muito esse apoio popular bem claro, Carlão, dessa forma bem natural, para que ele possa retornar. Eu não lembro se ele já disputou alguma eleição, ele já tentou algum cargo? Ele disputou como vice-governador. Não, mas fora essa eleição, ele não tinha se candidatado a nenhum outro cargo público. Vice não é candidato. Ele estava na chapa do Wilson Lima e entrou, né? Eu não lembro se ele veio. Não, eu acho que ele não tinha tentado algo antes ou sozinho, solo, carreira solo. E nem depois dessa. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora. Pelo que tudo indica, sim, né? Ele vai vir para alguma cadeira aí. Ok, Kennethson, agora vamos lá, vamos de polêmica. O presidente Lula vetou, gente, a exigência de exame toxicológico para quem está tirando a primeira CNH nas categorias A e B. Imagina, se com a exigência já é o que é, imagina sem. Bom, vamos lá. Essa obrigatoriedade já existiu, era uma medida nova que estão tentando implementar agora. Explica pra gente o que muda na prática. É nova. Então, é uma medida que eles estavam tentando fazer e ela é nova, né? Porque, na realidade, nunca foi exigido para quem vai tirar a carteira A e B, o exame toxicológico. E ela continuará dessa forma. Só para, na realidade, nem para quem é profissional, porque eu também tive, a minha carteira de habilitação, ela é profissional. Não, mas a categoria carteira AB. C, desde a 2 ou 3... Acima de C realmente é necessário. Agora A e B A e B não. Tá, aí a ideia... Mesmo profissional, tanto como você que eu era C, eu passei para B. Tá. Exatamente. Então, acima de C realmente era necessário. Só que A e B não era necessário. E vai continuar assim. O presidente ali, ele vetou esse trecho da lei que foi aprovada ali no Congresso, que incluía essa obrigatoriedade para novos condutores de carros e motocicletas. Segundo o Planalto, esse objetivo do veto, ele foi exatamente para evitar ali o aumento de custos para a população, e a avaliação é de que o exame toxicológico, se ele fosse obrigatório, para quem ainda está tentando tirar a primeira habilitação, muita gente ela poderia acabar desistindo desse processo e também poder acabar optando por dirigir sem documentação e aí prejudicando ainda mais o trânsito brasileiro. Sabe qual é o valor, né, do exame? Qual é, Carlão? R$120. É carinho mesmo. E aí, se você fala em relação à população de um estado, já imaginou o quanto que eles iriam arrecadar? A carteira sai em torno de 2.000 e pouco, mais 100, já muda, faz diferença realmente. Agora, Carlão, tem uma outra coisa também muito interessante, como você falou a respeito sobre a arrecadação. Inclusive, agora o presidente Lula, ele propôs ali numa das opções de poder fazer com que
todos aqueles valores que foram ali levantados através de multas e de irregularidades e vários outros tipos de situações que infringem ao Código de Trânsito Brasileiro, segundo ali a perspectiva, a proposta de lei do presidente Lula, né, que ele estava levantando ali, que foi sancionada, é para que esse valor arrecadado ele seja usado também para custear a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, para pessoas de baixa renda. Então é também algo muito interessante. E outra questão também que foi tirado desse texto original do antigo artigo, que ele previa a vigência imediata da lei por causa da complexidade das mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. O governo determinou um prazo de 45 dias para que as novas regras entrem em vigor. Ok, Kennethson Paz, obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6h32. E você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Fiocruz emite novo alerta sobre a alta incidência de síndrome respiratória aguda grave no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Cara, me dando um giro no trânsito, né? Vamos lá. Hoje com trânsito tranquilo, cidade inteira em Parintins. O repórter André Meirelles segue na Praça São Sebastião, onde tem um telão e as pessoas que não viajaram vão poder conferir a primeira noite do Festival de Parintins. André Meirelles, conta pra gente como é que está a movimentação agora aí. Boa noite para você, Karime, Carlão. Boa noite mais uma vez, você ouvintes aqui da 100.7 Mix FM Manaus. A gente está nesse momento aqui mostrando a movimentação, ou seja, você que não tem onde assistir hoje o primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins, que começa daqui a pouco, 8 da noite, você pode aproveitar a oportunidade para se dirigir aqui ao Largo de São Sebastião, que fica aqui a praça, né, digamos assim, do Teatro Amazonas, no centro, zona sul da capital amazonense. Ou seja, a partir de agora já está liberado os assentos. Está quase enchendo, mas tem ainda bastante espaço aqui pelo local. A gente tem bastante torcedores aqui. Veio torcer pro Garantido, né? Pela camisa, pelo Garantido. Qual é o seu nome? Ana. Ana Cristina. Você veio de onde? Eu, do Parque 10. Parque 10, né? Você acredita que nesse ano quem vai levar é o Caprichoso? Claro que não, né? Não. Claro que assim, sim, né? Você é quem? Claro que Bárbara. sim, né? Bárbara. Muito bom. Olha só, a gente tá aqui, Karime, Carlão, com duas irmãs. Só não entendi porque uma é Garantido e outra é Caprichoso. Por quê? Assim, né? Não dá pra ser perfeita. Minha irmã é linda, inteligente, mas veio caprichosa. Então, aqui ela é a torcedora do Garantido. Você acha que, claro, o Garantido vai ganhar esse ano? É isso que você acha, mas por quê? Bom, o Garantido, ele tá com uma composição de artes, né, maravilhosa esse ano, que é os Gand Cats. E eu tenho certeza que eles vão brilhar, vão inovar a parte coreográfica do Garantido. Isso vai fazer o Garantido ressurgir como uma fênix. E você concorda com isso? Olha aí. Você concorda que o Garantido vai ganhar esse ano? Então... Olha, tá em dúvida. Mas tem um bom motivo. A gente tem uma professora de dança esse ano, ela tá participando junto com o Gand Cats. Então hoje eu vim tanto pra prestigiar o meu boizinho preto, que vai ganhar também esse ano, mas eu também vim pra vibrar pela minha professora, não pelo boi dela, entendeu? Ah, legal. Então você vai continuar acreditando que nesse ano que quem vai ganhar é o Caprichoso? Com certeza, o Caprichoso. Garantido não ganha. Tetracampeão. Com Reza Brava. Não. Minha professora é maravilhosa, ela vai dar o melhor dela, eu tenho certeza, mas não ganha não. Um rebate aí, cadê? Então, Caprichoso, eu nem sei onde tá os guindastes, devem estar por lá, né? Então lá sim. É só guindaste, mas nesse ano nem guindaste. Então tá bom, muito obrigado, inclusive, Valeu, né, muito André. simpática. São irmãs aí, né, Karime e Carlão, mas elas também são rivais. É Garantido de um lado, Caprichoso de outro, e a gente continua por aqui no Largo de São Sebastião. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Tá começando a lotar aí, tá certo. Obrigada. 6h35, você no melhor mix do Brasil. Mix. Agora vamos de previsão do tempo, não é isso? Previsão do tempo para o final de semana com o Rodrigo Soares hoje. Previsão do tempo. Vamos para a previsão do tempo para este fim de semana aqui em Manaus e em Parintins. Em Manaus, o sábado deve ser de sol com algumas nuvens
e pode chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32 graus, e as chances de chuva são de 76%. A previsão do tempo para domingo aqui em Manaus é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas iguais a sábado, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. As chances de chuva ficam em 71%. Já em Parintins, a previsão para essa noite é de chuva rápida com mínima prevista de 25 e máxima de 31 graus. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens em Parintins e chove rápido durante o dia e a noite. Mínima prevista de 25 e máxima de 31 graus e 64% de chances de chuva. No domingo, a previsão segue com sol e algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, com as mesmas médias de temperatura, mínima de 25 e máxima de 31 graus e também com 64% de previsão de chuva. Karime e Carlão, volto com vocês. Previsão até para Parintins, tá chique hoje, né? Exatamente, vão ser dias de chuvas aí para dar uma melhorada, para refrescar esse calor. Ficar melhor ainda com chuva. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar de saúde, porque a impressão que eu tenho e que deve ser geral é que está todo mundo gripando em Manaus, hein, Karime, não é isso? Tá todo mundo gripado, eu acho. É verdade, todo mundo adulto, a criança, se não tá doente, tá com aquela sequela, tá com tosse, crise de rinite, é impressionante, mas é estranho, sempre Mas é fato, assim, né? Tá todo mundo, Carlão, verdade. Tanto que a Fiocruz emitiu um novo alerta sobre a alta incidência de síndrome respiratória aguda grave em várias regiões do país. E o Amazonas aparece entre os estados com maior número de casos. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes pra gente a respeito desse assunto. Então, Odineia, a situação exige cuidado redobrado da população e a atenção das autoridades de saúde, não é isso? Exatamente isso, até porque enquanto o tempo seco avança, os vírus respiratórios circulam com força e isso acende justamente esse sinal vermelho. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, disparou novamente nesta quinta-feira o alerta. Os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam em alta no Brasil. A doença, que afeta principalmente os pulmões, está sendo registrada em ritmo preocupante em vários estados, com destaque para as regiões norte e centro-oeste. E o Amazonas está entre os estados com maior incidência, com crescimento expressivo entre crianças de até 4 anos. É o que alerta a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe. No estado do Amazonas, a gente já observa uma queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave, entre os idosos especialmente, associado a uma queda, das hospitalizações pelo vírus da influenza no estado. Contudo, a gente ainda observa um aumento dos casos de SRAG nas crianças pequenas, até 2 anos de idade, sendo que esse aumento está associado ao vírus sincicial respiratório, que é uma das principais causas aí da bronquiolite nas crianças pequenas. Por conta desse cenário epidemiológico no estado e também ao nível moderado desses casos de SRAG nas últimas semanas. De acordo com a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, a maioria das internações nessa faixa etária está relacionada a vírus como sincicial respiratório, influenza A e rinovírus. O estado continua aí classificado como um nível de alerta para casos de síndrome respiratória aguda grave. Então a gente pede aí para que as pessoas continuem tomando alguns cuidados, com o uso de máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. E também a gente pede aí para que as pessoas tenham uma etiqueta respiratória, principalmente em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado. A Fiocruz recomenda atenção especial aos sintomas de gripe forte, como falta de ar, febre alta e cansaço extremo. Nesses casos, procure ajuda médica o quanto antes. Isso pode salvar vidas, principalmente em tempos de estiagem, que é quando o ar fica mais seco e os vírus respiratórios ganham força. Volto com vocês. Legal, Odineia, hoje agora 6h40, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Entrevista do dia.
E hoje vamos conversar com uma das mães do Bora. Grupo Justiça pelos Nossos Filhos, Bruna Simonetti. Boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Boa. Tudo bem. Bom, a senhora perdeu uma filha no hospital do governo do Amazonas e hoje mora em Curitiba por causa das sequelas do tratamento médico que seu outro filho recebeu também no hospital. Conta pra gente o que aconteceu. Sim, eu tenho um filho de 11 anos de idade, na qual ele já vem sofrendo, né, desde 2014 na mão do estado do Amazonas. O meu filho, ele pegou uma infecção hospitalar chamada Klebsiella dentro do hospital Dr. Fajardo, aonde ela perfurou mais da metade do intestino do meu filho. E isso nunca foi passado pra gente. Até que, entre idas e vindas, o médico foi bem franco com a gente. Ele falou que meu filho tinha pegado uma doença e que essa bactéria teria perfurado o intestino dele, que ele precisaria fazer a bolsa de colostomia no intestino. E aí foi uma boa parte retirada. O meu filho teve paradas também, então assim, foi bem conturbada toda a nossa vida dentro do hospital. A gente chegou a passar dentro do ICAM 1 ano e um pouquinho internado. Certo. E foram vários erros, né, Carlão? Eu não entendi muito bem o que ela falou. Ela falou que quem foi perfurou o seu filho? O intestino. O intestino. Quem perfurou? Foi a bactéria? Eu não entendi essa parte direito. Foi. Ele fez um acesso central, onde o acesso central foi mal feito, e aí ele contraiu uma bactéria chamada Klebsiella. Então, essa bactéria, ela se alojou devido a um erro, digamos assim. E na sua opinião, a senhora responsabiliza quem por esse erro? E foram outros erros também? A senhora observou outras situações? Ele teve vários erros, né? Porque quando o meu filho contraiu essa bactéria, eles não informaram pra gente, e mesmo assim eles se fizeram de cegos. Sim. Porque até o exame para o meu filho fazer, na época, eu e a minha família se reunimos para a gente pagar um exame por fora, porque o hospital se negou a fazer. A senhora pediu apoio, falou com o hospital, procurou o governo do estado? Falei com o hospital na época, procurei ajuda e eles se negaram todo o tempo falando que eles não podiam fazer nada pelo meu filho, que isso era consequência do que o meu filho tinha ficado muito tempo no hospital. Sim. Inclusive, o meu filho chegou aí para UTI, ele passou quase 3 meses acamado por conta dessa bactéria. E aí eles falavam pra mim, é normal, mãezinha, calma que vai passar. E eu falava pra eles que não era normal, porque toda vez que eu chegava pra visitar o meu filho na UTI, eu via uma poça de água. E aí até que uma vez eu fui a fundo, a médica ainda ficou com raiva de mim, porque aonde era poça de água na cabeça do meu filho, era a medicação vazando. Então por isso que a medicação não estava fazendo um efeito no meu filho. Então era um erro grave, inclusive, né? Isso, inclusive ele usou, ele fez traqueostomia, né? Ele usou tráqueo também. Nossa, certo. E o governo do estado, em algum momento, lhe deu algum apoio nesse processo? Nenhum apoio. A senhora foi para Curitiba, não é isso? Sim, a gente nunca teve resposta. Então, desde 2014 até 2022, eu fiquei com o Daniel sofrendo no hospital. Mas nunca eu tive apoio do governador, até porque o meu filho chegou a ficar no ICAM. A gente tinha que comprar comida, porque como meu filho estava com bolsa de colostomia, não tinha alimento adequado para o meu filho, já que ele era um bebê com bolsa de colostomia, então ele tinha que ter uma alimentação assim mais adequada. Sim. E o estado, ele não tinha como dar comida para uma criança daquele estado, que era o estado do meu filho. E no caso a senhora teve que ir para Curitiba, para outro estado? Foi, aí quando eu soube que o meu filho estava com tumor cerebral, na qual nunca existiu. Chegando em Curitiba, eu descobri. E para chegar aí, a senhora teve alguma ajuda do governo do Amazonas? A senhora foi amparada até aí? Não, fui por conta própria para Curitiba. Nesse processo aqui no estado do Amazonas, a senhora teve algum apoio? Como é que a senhora avalia a ação do governador em todo esse processo? Eu acho uma péssima. Ele foi um péssimo governador que o estado já teve. Então, assim, sim,
até a estrutura que era para o meu filho receber o mínimo. Eu não vou muito longe, eu vou pelo leite do meu filho. Em 2022, o meu filho precisava usar um leite que ele se chama Papitamém Júnior. Esse leite, ele não é para pessoa domiciliar, ele é somente para os hospitais. Mas o meu filho, como ele era um bebê ali onde ele tirou uma boa parte do intestino, então ele precisaria desse leite. Eu dei entrada na justiça porque a SEMA se negou a dar leite para o meu filho. Eles não queriam comprar e nem queriam disponibilizar a domicílio para o meu filho. E aí eu joguei na justiça, o Estado nunca nem se prontificou a nada. Esse ano, desde 2022, esse ano, que veio sair uma liminar para o meu filho. Para ter acesso ao leite que o Estado negou. Isso, para ter acesso ao leite que o Estado negou. E com a Isadora não foi muito diferente também. A Isadora é sua bebê que infelizmente morreu dentro do hospital do governo do Estado do Amazonas. O que aconteceu? A Isadora, ela nasceu prematura, de 32 semanas. E a gente foi informado, tanto eu e meu esposo, que a minha filha precisaria de uma UTI somente para ganhar peso. Sim. Ela chegou aí para UTI depois de muita luta, porque eles negam, né? Eles sempre falam que não tem leito na UTI. Inclusive, eu precisei de leito na UTI. Para me poder fazer minha cesárea, eu tinha que ter um leito na UTI disponível tanto para mim quanto para minha filha. E aí, eles falavam que não tinha. Sendo que tinha sim, que a gente via que tinha, e eles alegavam que não tinha. E não teve? E aí a minha filha precisou ir para UTI. O meu esposo, na época, ele trabalhava pela FVS, então eles fizeram assim um tumulto, né? Todo mundo para me ajudar. E conseguiram. E tinha leito disponível, tinha tudo disponível. Só que para pessoa que não tem conhecimento, eles falam que não tem. Então, o que vale é as palavras deles não se seguem no sistema. Muito estranho isso tudo, não é? Como assim, né? Tem? Tem, não tem, que loucura. Como é que a senhora... Deve ser por alguns privilegiados. Pronto, deve ser isso, né, Carlão? Agora, como é que a senhora avalia, que nome, como que a senhora classifica as atitudes, né, a gestão do governo do Estado nessa área da saúde? Olha, eu posso falar por mim, como a mãe da Isadora. Eu estou aqui para honrar o nome da minha filha, para ela ter uma justiça digna, né? Que ela precisa ter. Ela precisa que os verdadeiros culpados pela morte dela paguem pelo que fizeram com ela. Eu digo que na conversa ali que eu tive com ele, que a Marquele teve com ele fala que ele não se responsabiliza, e eu acho que ele queria tirar essa culpa dele, porque ele é responsabilizado sim. A partir do momento que se trata de um órgão que é cuidado pelo Estado do Amazonas, é totalmente culpa dele da gente ter esses monstros hoje que habitam nos hospitais de Manaus trabalhando. Então, assim, ele não tem nem que terceirizar a culpa dele. Porque se ele tem uma secretaria de saúde, é justamente para ela averiguar o que está acontecendo dentro dos hospitais. Então, ali a fala dele pra gente, não me responsabilizo, ele quis terceirizar a culpa que ele tem. E ele sabe que a culpa é dele, que ele tentou ali de toda forma amenizar a situação e não conseguiu. Como é que a senhora se sentiu como mãe que teve perdas com essa fala? Revolta. Eu me senti muito revoltada, porque quando a minha filha ela apenas espirrou uma secreção, e eu fui no hospital procurar ajuda para ela, eu já sabia que a minha filha não estava bem. E eu e o meu esposo chegamos aí no hospital e a médica mal sequer olhou para minha filha e falou que ela estava bem, passou um remédio e mandou para casa. Isso era umas 7h40 da manhã. Quando foi por volta das 2h40, às 3 horas, o meu esposo já tinha reanimado a minha filha 3 vezes dentro do carro.
Que situação, hein? Agora o que a senhora espera que aconteça? A senhora precisou ir para Curitiba e falou pra gente que não conseguiu, que não teve nenhuma ajuda do governo do estado. Como a senhora faz parte desse grupo, do grupo das mães que perderam os filhos nos hospitais do governo do estado do Amazonas, o grupo Justiça pelos Nossos Filhos, o que a senhora espera que aconteça? Eu espero que posso falar assim, em todos esses anos de mandato, ele nunca fez algo que realmente vale a pena para a saúde do estado do Amazonas. A gente teve tiro pela pandemia, onde teve vários mortos, e até hoje muitas famílias estão sem resposta também. Então eu espero que realmente, pelo que ele falou, que ele se solidariza com nós, que ele cumpra o que ele nos prometeu, que foi uma investigação que até hoje, do dia 16 para cá, não foi cumprida. Ainda não abriram a investigação, estão com todas as provas na mão, com a faca e o queijo na mão para abrir uma investigação, e até hoje ele não deu uma resposta e nem abriu esse inquérito para uma investigação mais a fundo. E tem outras mães, não é, Carlão, que a gente tem ouvido aqui, denúncia, que de repente podem estar passando pela mesma situação. A senhora aconselha essas mães a também entrarem... Participar, né? Do grupo, Justiça também denunciarem. Pelos nossos filhos, é importante realmente. Eu indico muito, eu sempre falo no meu Instagram também, que quem estiver passando por isso, que não deixam se intimidar só porque é o órgão público, porque quando a gente fala que a gente vai contra o órgão público, contra o Estado, muitas pessoas falam pra gente deixar isso pra lá, mas o que eu queria dizer é que elas não deixem isso pra lá. A vida da minha filha foi tirada, a vida de várias outras crianças também foram tiradas. E que elas vão a fundo e botem pra cima. Por quê? Porque quanto mais calada elas estiverem, mais outras crianças vão ser como vítimas. Sim. Porque hoje eu choro pela dor do luto todos os dias. Mas quem cometeu o homicídio com a minha filha está lá trabalhando normalmente, atendendo outras crianças, fazendo outras crianças de vítima e como se nada tivesse acontecido. Realmente. Tá certo. E esse grupo Justiça pelas Mães, né, pelos nossos filhos, no caso, vocês se ajudam também, né? É importante que quem precisa também procure vocês. A gente compartilha um pouco da nossa dor, um pouco do nosso luto. A gente diz assim que a gente sempre fala, olha, hoje eu pensei nisso no meu filho, e outras mães reagem assim para nos dar força, porque as pessoas às vezes elas julgam as nossas aparências pelo fato da gente rir um pouco ou a gente viver um pouco. Mas a questão é que ninguém sabe o que se passa na nossa cabeça, o que se passa depois que a gente enterrou uma vida nossa ali, que a gente enterrou uma parte da nossa história. Então assim, ninguém sabe o que acontece. Então ali a gente pode se abrir uma com a outra, a gente pode conversar, a gente pode falar. Bom. Se uma acordou com uma dor, com a dor do luto, então a gente vai dar força, vai falar que a gente também está passando por isso. E que realmente os dias são assim. Um dia a gente ri, um dia a gente chora, porque é um filho, é uma parte da nossa história. Então, a gente sempre vai se comover com isso. Sem dúvida alguma, eu já encerro aqui agradecendo demais a sua participação no programa hoje aqui no 18 horas, contando a sua história, e prestamos aqui agora a nossa solidariedade a toda a sua história. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente. Muitíssimo obrigada a vocês, que Deus abençoe e vamos pra cima que vai acontecer. Vai. Sem dúvida, muitíssimo obrigada. Conversamos com a mãe Bruna Simonetti, do grupo Justiça pelos Nossos Filhos. Valeu, Bruno. Agora 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, durante o Festival de Parintins, todo cuidado é pouco para não ser mais uma das vítimas. E atenção, vítimas de furto de celular. A gente sabe que faz parte da festa tirar muita selfie, gravar muito vídeo para postar nas redes sociais, ficar marcando ali com o celular. Exato, né, aí que tá, né? Ficar marcando
marcando com o celular. E por isso, equipes do programa Recupera Fone estão em Parintins. O repórter André Meirelles tem mais detalhes sobre essa operação. Então, André, quais são as orientações da segurança para não ter aí o celular roubado, furtado? E se tiver, como é que a gente pode recuperar? Boa noite, Karime, Carlão, a você ouvinte. Olha, com um bumbódromo lotado e a ilha Tupinambarana recebendo milhares de visitantes, também aumenta o risco de furtos e roubos de celulares, isso durante o Festival Folclórico de Parintins. Por isso que o delegado Paulo Mavinier, que é o titular do Departamento de Polícia do Interior, faz um alerta aí para evitar usar o celular em meio à multidão e também não deixar o aparelho ali no bolso de trás ou em locais de fácil acesso. Evite andar com o celular no bolso de trás ou exposto na mão. Use pochetes antifurto, configure o modo encontrar meu iPhone ou encontrar meu dispositivo e nunca entregue o celular para estranhos pedindo para fazer uma ligação rapidinho. Se você for vítima de furto ou roubo, procure imediatamente a Polícia Civil no nosso plantão que funciona lá no ônibus da PC no porto da cidade ou registre na Delegacia de Polícia Civil que fica lá no Itaúna. E lembre-se, a gente está na rua, mas a primeira atenção é a sua defesa. E para a gente entender melhor, também eu conversei com um advogado especialista em direito digital na Amazônia, que é o Aldo Evangelista. Ele comentou ali, fez também alguns alertas que é fundamental anotar o número de e-mail do seu celular. Esse número pode ser encontrado digitando ali no teclado asterisco, aquele jogo da velha, 06 jogo da velha, e aí você vai encontrar ali o código do e-mail do celular, que é um número de identificação do aparelho, como se fosse a digital única dele e permite bloquear o celular se ele for roubado ou perdido, impedindo aí que o ladrão use ou revenda facilmente. Esse e-mail, ele é específico de cada aparelho e dificilmente a gente anota ou tem uma cópia, né? Então fica registrado dentro do sistema de celular seguro. E também, independente de você fazer boletim de ocorrência, mas nos trabalhos de investigação na Polícia Civil, se ele encontrar celular que foi furtado ou roubado, justamente ele vai identificar a origem, o proprietário e vai entrar em contato com você para a devolução. Então é importante você anotar o e-mail do seu celular e é importante você fazer o cadastro de forma preventiva no sistema seu celular seguro e Recupera Fone. Além disso, o e-mail ajuda a polícia a localizar e recuperar o aparelho durante as investigações. Por isso é tão importante anotar esse número e guardar num lugar seguro, hein? Volto com vocês. Ok, André Meirelles. 18 horas. Aí, a gente fala de Parintins ainda, olha só, Vanessa Lima está lá, né? Lépida e rasteira, né? Tá lá, gente, a nossa correspondente oficial em Parintins. Ela participou da festa do visitante e está preparada para acompanhar a primeira noite do festival, não é isso, Vanessa? Tá com tudo. A festa dos visitantes foi a preparação para a grande festa que começa hoje. Karime, Carlão e ouvintes, boa noite a todos vocês. E olha só, o Bumbódromo chegou à lotação total. Mais de 35 mil brincantes curtiram muito os shows dos artistas regionais e dos nacionais. Pablo do Arrocha e Natan fizeram todo mundo dançar e se emocionar. E agora a espera acabou e o sonho se tornou realidade. Os barcos não param de chegar na Ilha da Magia, com muitos torcedores na expectativa do 58º Festival de Parintins. Eu falei com a torcedora vermelha encarnada, a funcionária pública Natilde Souza, que contou pra gente sobre as expectativas para essa primeira noite, em que o Garantido vai abrir a festa com o tema Boi do Povo, Boi do Povão. Já vim pra Parintins, eu nunca faltei Parintins, nunca. Todos os anos eu venho pra Parintins, eu sou o Garantido e esse ano o Garantido vai ser campeão. Vamos roubar o título da Vaca Preta. Já a torcedora azulada e já tricampeã, a professora Alice Santos, mandou a torcida aqui pro Caprichoso, que vem com o tema É Tempo de Retomada. É a sexta vez que eu venho e pra mim quem vai ganhar é o Caprichoso, com certeza, né? A expectativa aqui é muito alta, a gente já vem de várias vitórias, né? E a gente quer ganhar de novo. A gente não quer não, a gente vai ganhar. O festival esse ano vai trazer mais de 120 mil pessoas para a Ilha da Magia e a festa não é só no Bumbódromo não, hein, gente? A Praça Digital vai ser palco do Parintins Fan Fest, que hoje traz as atrações Meu Xodó, 100% Abusado e muito mais. E é claro, vai ter
transmissão ao vivo do maior festival a céu aberto do planeta. Eu por aqui já vou garantir o meu lugar na fila da galera e aproveitar muito esse festival que está só começando, Karime, Carlão e ouvintes. Volto agora com vocês. Aproveita aproveita, Vanessa. Tá ótimo, obrigada. Será que tá o André Meirelles, hein, Karime? André, conta pra gente. Fala da movimentação do trânsito, André. Alô, André. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. A gente estava agora há pouco no centro Largo de São Sebastião, só para lembrar, hein? Tá rolando lá o primeiro, vai ser transmitido lá, tem um telão montado ali com cadeiras, toda uma estrutura para daqui a pouco, 8 da noite, vai ser transmitido no Largo de São Sebastião, que fica no centro da capital amazonense. A gente saiu para dar um rolê pela cidade para ver como é que tá o trânsito. A gente tem informações da Avenida Constantino Nery no sentido centro-bairro, com o trânsito apresentando leve retenção desde as proximidades de um centro de ensino superior e segue assim até próximo à Arena da Amazônia, mas ainda dá para avançar pelo trânsito aqui pelo local. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Carlão, vamos pro editorial, mas não tem como dizer que esse fim de semana vai ser o fim de semana de muitos jogos brasileiros ali na disputa da Copa Mundial de Clubes. Temos quem, Carlão? Temos um monte de confronto. Olha, Palmeiras e Botafogo, temos também Benfica e Chelsea, temos a Botafogo Flamengo, e Palmeiras é amanhã, né? PSG Inter de Miami, temos também, e Flamengo versus Bayern de Munique, vai gente. Isso festa. Esse fim de semana inteiro, tá, galera? Vamos acompanhar. Segunda-feira a gente traz os resultados. Bora lá, Parmeira. Vamos lá, Mengão. Agora 7:01, seguimos direto para o editorial, 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, nem tudo é só festa lá em Parintins, hein? Nesta 58ª edição do Festival Folclórico de Parintins, os Bois Caprichoso e Garantido fazem um clamor pela Amazônia. Os movimentos Marujada e Amigos do Garantido se uniram ao Greenpeace Brasil na mobilização em defesa da floresta e dos seus povos. Durante a travessia de Manaus até Parintins, as embarcações que tradicionalmente levam as torcidas, que tornaram plataformas de denúncia, faixas, intervenções visuais e falas públicas levam alerta sobre a destruição causada pelo garimpo ilegal no ciclo de exploração que avança sobre os corpos e os territórios dos povos da floresta. E os bumbás, que fazem uma das maiores festas folclóricas do país, dão um bom exemplo. Além de ajudar a economia do estado, a expressão cultural do povo de Parintins e do Amazonas se alia mais uma vez aí à proteção da Amazônia e dá exemplo de que é possível e necessário usar a força dessas manifestações como um grito para preservar o meio ambiente. Um grito grandioso de muitos e muitos decibéis que sai do meio da floresta e que precisa, é claro, ser salva. Como Garantido e Caprichoso mostram que são capazes de dar. 18 horas. Agora 7:03, Karime, boa noite. Até. Beijo, bom fim de semana. Até segunda. Segunda. Você ouviu 18 horas.